os elementos, os objetos, as coisas que eu vi, os assuntos que a gente falou. Mas não dá para dizer que esta projeção que eu tive, eu realmente encontrei consciências alienígenas. Tudo pode ser fruto do meu subconsciente. Mas vamos considerar então que a gente tem duas possibilidades, tá? Esses 3 seres cósmicos que eu encontrei. Primeira possibilidade, realmente são consciências extraterrestres, alienígenas, que eu contactei e que eu desenvolvi uma conversação com eles ali, eu aprendi coisas que eu não sabia, certo? Primeira hipótese é essa. Segunda hipótese, minha mente criou tudo isso. Meu subconsciente, minhas experiências de vida, as histórias que eu ouvi, então minha mente criou tudo isso. Qual das duas opções ela é mais fantástica? Primeira, que eu contactei seres alienígenas, então minha mente conectou ali o sinal de rádio, ou que minha mente, de uma forma absolutamente incrível, gerou toda uma narrativa, gerou toda uma conjectura estrutural, criou toda uma história, me mostrou coisas que eu nunca falei antes, que eu nunca pensei. Então é como se eu tivesse um mundo inteiro completamente novo e desbravado, inédito dentro do meu cérebro, que eu não acesso no meu dia a dia. Talvez essa segunda opção, de que o meu cérebro criou tudo isso, talvez seja mais incrível. Por quê? Porque se você parar para pensar, olha só a quantidade de informação que estava oculta dentro de mim, a quantidade de sabedoria que eu tinha, de ensinamentos que eu tinha dentro de mim que eu não conseguia acessar. Você imagina todas as milhares de mentes humanas atuando dessa forma. A evolução que seria incrível, o salto quântico que a humanidade daria. Supondo então que minha mente criou, eu acessei a minha mente oculta, a minha mente inexplicável, durante essa anestesia geral, e eu trouxe o universo inteiro. Essa opção, ela me deixa tão maravilhado quanto a opção de ter contactado seres alienígenas. Qual é a resposta disso? Não sabemos. A ciência explica a projeção astral? Não explica. Não. O que a ciência consegue explicar? Ela consegue medir lá o cérebro, né, Os hertz. as cargas, as descargas elétricas, os movimentos. Mas assim, o que esses movimentos elétricos nos neurônios significam? Não dá para saber. Significam que eu contactei uma civilização alienígena, como se fosse uma antena, um rádio? Significa que eu estou acessando partes do meu cérebro que eu nunca acessei? Partes com uma sabedoria antiga, oculta? Será que essa sabedoria ela está no nosso DNA humano? Será que é alguma herança que eu tenho de Atlântida? Será que, você entendeu? Será que é igual os passarinhos, por exemplo, que nascem sabendo fazer um ninho, aquela coisa incrivelmente complexa? Então, assim, todas as opções e todas as respostas para isso são fascinantes. Será que esses 3 seres habitam a minha consciência física? Será que eles estão comigo aqui agora, me trazendo informação nova, novas tecnologias? Tudo é fantástico igual, tudo é assombroso igual. Por quê? Porque o que a gente sabe é uma gota num oceano. Não é? Isso é muito louco. Então assim, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu tive uma experiência em que eu passei vários dias com 3 consciências que me falaram coisas que eu nunca ouvi antes. Eu nunca ouvi antes. E me deram respostas que eu não sei se eu daria para mim mesmo. Se eu perguntasse que resposta eu daria. Por exemplo, eu expliquei lá no programa a origem do universo, que eles me explicaram. Cara, eu nunca tinha pensado naquilo antes. De onde veio essa sabedoria? Veio do meu DNA, do nosso DNA humano, do DNA híbrido, de Atlântida. Foi um sinal de rádio que eu peguei
dos caras lá da beira do buraco negro. Então, assim, acho que tudo é igualmente fascinante. Muito bom. E se você tivesse que apostar, você falaria que você acha que foi sua imaginação ou foi algo excepcionalmente fora de você? Uma aposta sua pessoal. Cara, você sabe que eu não sei se eu consigo responder isso. Eu não sei. Não sei se eu consigo responder. Você tem essa dúvida eterna. É. Não sei se eu consigo responder. Caramba. Pra mim, pelo que a gente escuta aqui todo dia, eu acho que pra mim é mais fácil achar que eu captei um sinal do cosmos. Porque realmente eu trouxe coisas que eu nunca tinha imaginado antes. Sim. Mas, ao mesmo tempo, achar que eu acessei uma área perdida do meu cérebro também faz sentido. Algo nunca antes acessado. Você imagina, eu tive um acesso, né, mediúnico, místico de mim mesmo. E eu trouxe aquelas 2h30 que eu falei lá, aquilo lá é uma parte do que eu tenho muito mais coisa. Inclusive eu até trouxe umas coisas que eu anotei aqui. Que eles me falaram, os 3 seres me falaram. Você imagina se todos nós conseguíssemos voltar de um sono, de uma dormida, né, de um cochilo, com um monte de informação diferente, louca a respeito de tudo, a respeito de biologia, evolução, universo, cosmos, estrelas, motores gravitacionais. Você imagina que louco seria isso? Será que Tesla não passou por um processo assim? É o Elon Musk, entendeu? E aí, será que a gente está acessando parte do nosso cérebro? Será que quem está em casa também pode acessar e trazer coisas incríveis, infinitas? Será que foram os aliens? E aí, qual resposta é mais incrível, Guru? Que nós somos seres absolutamente infinitos? Ou que nós somos acessados por alienígenas? Não entendeu? Não sei se é difícil dizer. Meu querido Alexandre Sherminator, eu entendi tudo que você falou, mas eu quero que você traga coisas inéditas sobre esse seu, vamos dizer, avistamento, né? Foi uma projeção astral. O que você conversou com os seres que você ainda não revelou? Agora você vai ter que expor na mesa partes irreveláveis. Está preparado, Sempre. querido Guru? Eu nasci preparado. Olha que interessante. Eu perguntei para eles, lá uma hora, é o seguinte. Eu perguntei assim. O que nós, seres humanos, precisamos fazer para ter o devido contato alienígena? Contato físico mesmo. Naves, comunicação, troca de tecnologia. Eu fiz essa pergunta para esses 3 seres que eu encontrei, né, na minha projeção astral, que são ou a consciência alienígena ou meu próprio subconsciente falando comigo. Porém, olha só, se for meu subconsciente, ele me deu uma resposta muito interessante aqui, tá? Vocês vão ver que é legal. Eu até anotei aqui para não esquecer. O que acontece? Eles colocaram aqui, os alienígenas me falaram, 3 coisas, 3 princípios para a gente buscar por vida alienígena e tornar esse contato possível, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente encontrar vida alienígena contemporânea é porque, assim, isso aqui tem uma infinidade de conceitos que a gente precisa entender para chegar aqui, mas eu vou falar resumidamente, porque aqui é só um cafezinho com o Guru, não é? Mas o que acontece? A gente precisa encontrar a vida inteligente contemporânea nossa. Então, ou seja, essa civilização tem que estar existindo nesse exato momento que a gente está aqui. E para o contato acontecer, essa civilização tem que ter se desenvolvido tecnologicamente de uma forma suficiente a ter formas de identificar que a gente os observou e conseguir vir até aqui, né? Viajar pelo cosmos, tá? Então eles me explicaram o seguinte. Nós aqui, seres humanos, nossos cientistas, nossos astrônomos, olha que interessante. A gente tem que buscar no céu, no espaço, por planetas gêmeos. Olha que interessante que eles me falaram. A gente tem que buscar
por planetas gêmeos, ou um sistema planetário binário, não é? Não de duas estrelas, mas de dois planetas muito próximos e muito parecidos. Então, seria algo como se Marte, por exemplo, fosse muito parecido com a Terra. Tem vários cientistas, inclusive, lá, que discutem isso, que acham que Marte já foi igual à Terra, com rios, com água, com oceanos, com florestas e tudo mais, né? Mas que não é mais, inclusive que a atmosfera era muito parecida. Então seria como se tivesse planeta Terra e Marte, só que fossem planetas irmãos, planetas gêmeos, tá? Então é isso que a gente tem que buscar para encontrar civilizações avançadas. Por que que eles explicaram isso? Porque eles me falaram que um planeta só, um único planeta igual a Terra, por exemplo, ela não permite uma condição temporal suficiente para uma civilização se desenvolver a ponto de durar várias eras, né, vários séculos, e a ponto de ter recursos naturais necessários para subexistir durante muito tempo. Por quê? Porque a gente precisa encontrar civilizações mais antigas. Civilizações mais antigas. Quando eles falam de civilizações antigas, quando eles falaram para mim, eles falam de alguns milhões de anos. Então, a civilização tem que existir por muito tempo. Para ela conseguir existir por muito tempo, ela tem que encontrar uma segunda fonte de recurso, que seria esse planeta vizinho. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que buscar no nosso céu, no nosso universo, planetas gêmeos, porque ali a gente vai encontrar uma civilização que colonizou esses dois planetas e conseguiu viver de forma sustentável durante tempo suficiente para conseguir desenvolver tecnologias que consigam dobrar as distâncias do espaço. Interessante, não é? Sim. É muito interessante, eu também achei muito interessante. Tá? Eles falaram que se a gente procurar, por isso a gente vai encontrar lá. Aí eles me falaram também que existe um outro princípio que se chama o princípio da observação. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma civilização só vai entrar em contato com a gente se a gente conseguir encontrá-los primeiro. Então, o que isso significa? Significa que, a partir do momento que a gente encontrar essa civilização, a gente apontar nossos telescópios para lá, essa civilização inteligente vai perceber que nós somos já uma espécie mais avançada. Por quê? Porque nós avançamos tanto a ponto de conseguir reconhecer, observar e mirar nossos telescópios para uma civilização mais evoluída no cosmos, tá? Isso tem a ver também, tem uma coisa muito interessante, né? E eles me deram um exemplo, os três seres, eles me deram um exemplo interessante. Quais são os seres aqui na Terra, não humanos, que a gente se relaciona? Para pensar. Cachorro, gato, talvez, sei lá, uma chinchila ou um furão. Sim, um papagaio. papagaio. Coisa assim. Pensa bem, olha que curioso isso daí. Pensa bem. Qual que é a diferença desses seres não humanos que a gente se relaciona com os outros que a gente não se relaciona? A diferença está em que estes seres, esses animais, conseguem perceber a nossa presença. Ou seja, eles conseguem observar a gente. Então um cachorro, por exemplo, se você vai lá no canil e você passa, o cachorro te observa. Ele te reconhece. Um gato, ele te reconhece. Se você está, por exemplo, na rua, tem um gato de rua e o gato quer comida, ele te reconhece primeiro. Ele te reconhece primeiro. E depois que ele vai se mostrar, você vai ver, você fala, ai, gatinho, não sei o que, você vai dar uma comidinha, alguma coisinha. O cachorro é a mesma coisa, o papagaio é a mesma coisa. Então eles deram esse exemplo para mim, que uma civilização mais avançada, alienígena, só vai se relacionar com a gente
se nós os reconhecermos primeiro, igual um cachorro ou um gato faz. Quando você vai no canil, o animal que você vai se relacionar, qual é? É o animal que vai te reconhecer primeiro e vai se relacionar com você ali. Então você vai olhar o cachorrinho, ele vai ver aquele que fizer mais festa para você, ou seja, te reconhecer, é aquele que você vai querer adotar. É mais ou menos, eles tentaram criar uma metáfora aí para me explicar como é que funcionava. Então é um princípio da primeira observação. Né? O nome é eu que dei, né? Digamos, concatenando tudo que eles me explicaram lá. Então seria o princípio da primeira observação. Então, essa civilização superior só vai se relacionar com a gente se a gente conseguir os identificar e os reconhecer primeiro. Eles vão ter tecnologia para perceber que a gente está observando eles. Eles vão falar, opa, peraí, esse planetinha lá no sistema solar tal, não sei o quê, observou a gente, reconheceu a gente aqui de longe, então eles estão elegíveis aí a um contato futuro. E o terceiro ponto que eles colocaram para mim, também, que eu achei muito interessante, é, né, para conseguir tornar viável esse contato, é qual seria o uso orbital dessa civilização. É o como que a civilização que está naquele planeta, né, que fez esse contato, o contato de observação, usa a sua órbita. Então eles conseguem entender através do uso da nossa órbita, de quantas estações tem, quantos satélites, telescópios, né, o quanto de tecnologia tem na nossa órbita. Eles conseguem olhar isso, medir isso, para daí, a partir disso, definir se nossa civilização ela está elegível a um contato ou não. Então, eu achei, eles deram só essas três pontos, que para eles, para uma civilização alienígena, já seria o bastante para que eles entrassem em contato com a gente. Então, primeira coisa, a gente tem que buscar os cientistas aí do mundo, astrônomos, você que está em casa, que tem um telescópio, então busque por planetas gêmeos. A gente encontrando esses planetas gêmeos, a gente iniciando o primeiro contato de observação, de reconhecimento, falando, ó, nós humanos identificamos ali uma civilização num planeta que pode ser qualquer coisa. Eles vão aí perceber que a gente os identificou e já vão colocar nossa civilização como elegível para um contato. E por último aqui, seria o uso da nossa órbita terrestre por nossas tecnologias. Então eles avaliando isso, eles vão poder calcular se eles definitivamente vão poder criar ali uma relação mais próxima de comunicação, de cooperação e por aí vai. Porque uma coisa a gente já sabe, Guru. Aqui na Terra eles já estão. A diferença é, não estão de forma declarada, aberta e maciça. As naves não estão aqui, eles não estão dividindo o sofá com a gente, o supermercado, as academias, e eles poderiam. Então esses seriam os critérios que eles me passaram para que isso acontecesse.